Muito bem, irmãos, nós vamos hoje entrar na última estrofe do cântico do servo sofredor de Isaías 53. Nós já estamos estudando esse cântico há várias semanas, estudamos ele versículo por versículo, palavra por palavra, o que a gente poderia falar do Evangelho de acordo com Isaías, o Evangelho segundo Isaías, é uma porção riquíssima aí do livro do profeta Isaías, o quarto cântico dos 4 cânticos do servo. Como eu sempre digo, alguns falam que existe um quinto cântico, mas comumente concordamos em 4. E hoje nós vamos entrar na última estrofe. Guimel, coloca aí por favor para nós. Tem que colocar a partir do 52, é o 52, 13. Como eu sempre digo, fizeram uma divisão muito estranha aí desse cântico. A divisão do capítulo cortou uma estrofe antes do início do capítulo. Mas o cântico começa no versículo 13. Alguns falam, inclusive, que os versículos anteriores do capítulo 52, eles servem até como um prenúncio, uma prévia, uma espécie de ensaio para o cântico mesmo. Mas o cântico vai do 52, 13 e o capítulo 53 inteiro. Então, para nós nos recordarmos o que nós já vimos, eu vou apresentar aqui para os irmãos rapidinho na leitura um resuminho das estrofes que nós estamos estudando, que nós já estudamos. Então, dos versículos 13 a 15, a primeira estrofe, que são 5 estrofes, cada estrofe com 3 versículos. Na primeira estrofe aí nós vimos a certeza de sucesso do servo. Olha o que diz ali. Eis que o meu servo procederá com prudência. Essa expressãozinha, procederá com prudência, na verdade é será bem sucedido, essa é a ideia. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então essa é a primeira estrofe aí, a certeza de sucesso do servo. A segunda estrofe corresponde aí aos versículos 1, 2 e 3, e fala do desprezo pelo servo. Aliás, essa é a temática maior do cântico, o desprezo pelo servo, o sofrimento e o desprezo, né? E olha aí o que diz os versículos então. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui nós vemos o desprezo pelo servo. Esse texto, às vezes a gente vê até umas piadinhas na internet, né? A pessoa manda uma foto e fala assim, põe uma legenda para mim. E aí a pessoa escreve a legenda, nele não havia nenhuma beleza. Falando sobre a legenda da pessoa, né? Uma foto da pessoa, nele não havia nenhuma beleza. Não está falando que o servo é feio, não é isso. Está falando apenas que ele é desprezado, ele não tem nada de especial, nada se destaca nele. Então aí dos versículos 1 a 3, o desprezo pelo servo. 4, 5, 6, nós vemos a obra substitutiva, que é o núcleo desse cântico. É a parte principal, é o filé mignon do cântico. Porque fala do efeito da obra do servo em favor dos pecadores. Olha aí os versículos 4, 5 e 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na semana passada, nós terminamos a estrofe, a quarta estrofe, os versículos 7, 8 e 9, que fala do silêncio submisso do servo. Ele não se opõe à opressão que é colocada a ele, ao juízo opressor que é colocado a ele. Ele não se opõe a isso porque isso fazia parte do plano de Deus. Então olha aí o silêncio submisso do servo, versículo 7.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E agora nós então iniciamos a última estrofe, são os últimos 3 versículos aí, os versículos 10, 11 e 12, que fala sobre a vitória do servo. Agora é o desfecho. O cântico não termina em derrota, ele termina em vitória, ele termina em sucesso, ele termina em êxito. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, porque lá na abertura do cântico Isaías já disse, o próprio Deus falando, né? O meu servo procederá com prudência, ou seja, ele será bem sucedido. Logo de cara a gente já tem essa informação. E aqui há esse desfecho, fechando aí essa canção, esse cântico, a vitória do servo. Olha aí os versículos 10, 11 e 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós temos aí a última estrofe, versículos 10, 11 e 12, falando da vitória do servo. É claro que nesse trecho ainda, nessa última estrofe, nós ainda temos marcas importantes da obra substitutiva do servo. O autor ainda continua falando disso. Se vocês olharem ali, nos 3 versículos nós vemos isso. Versículo 10, ele dá a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11, ele com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, algo que ele toma sobre si, a obra substitutiva de Jesus. Versículo 12 também, porquanto derramou a sua alma na morte, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então essa temática ainda aparece no finalzinho, mas agora nós já temos uma mudança no tom. Não é mais um tom de sofrimento intenso como era até então. Não é mais um tom de desprezo tão grande como era então. Agora nós já temos notas de vitória aqui. Nós já temos marcas de sucesso clareando aqui no texto. E hoje nós veremos só o versículo 10. Se nós conseguirmos terminar o versículo 10, hoje nós veremos só o versículo 10, que tem alguns detalhezinhos que eu quero apontar para os irmãos. Mas nessa estrofe toda, aproveitando que nós estamos entrando nela agora, nós percebemos algumas marcas interessantes. Por exemplo, no versículo 11, que nós vamos estudar em outra ocasião, existe uma mudança de voz aqui. Até então, nos últimos versículos que nós estudamos, boa parte desse cântico, nós temos visto o autor aí falando como alguém no meio do povo de Israel. Nós vimos, nós os desprezamos, nós não demos valor. Mas no versículo 11 muda. Onde existe a mudança ali no versículo 11? Onde tem uma mudança? Onde muda do nós para alguma outra voz? Para alguma outra conjugação ali? Onde tem essa mudança no versículo 11? Ele verá? Não é ali. É a mudança do discurso. Quem está falando até então é o povo que está falando. Mas tem uma mudança no 11. A partir do 11 não é mais o povo que fala. É o Senhor. Onde eu vejo isso? O meu servo. O meu servo, o justo. Quem é que fala o meu servo? É Deus. Então, a partir do versículo 11, ali na metade do 11 até o 12, há uma mudança na voz. Agora não é mais o povo que está falando, é o próprio Deus que toma a voz e fala agora. E ele fala, essa palavra direta aí vem do próprio Deus, para ratificar a missão do servo sofredor. Falou, olha,
o que ele está fazendo é da minha vontade, e ele terá sucesso no que ele vai fazer. Eu estou confirmando isso daqui. Ele terá êxito nisso. Agora, olhando para o versículo 10, que é o que nós vamos estudar hoje, nós ainda vemos, a voz ainda não passou para o próprio Deus falando. Mas nós temos aí informações relevantes a respeito da obra do servo, que mostram o seu sucesso, que mostram a sua vitória, que são garantidas pelo próprio Deus. O próprio Deus executou isso, planejou isso, e no versículo 10 nós já temos essa ênfase na vitória do servo. Olha como começa o versículo 10 aí. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Bom, o trechinho aí começa com esse todavia. Tem alguma versão diferente? Todas vão ser mas, todavia, contudo. Como? Fazia. Como que está a NVT? Lê aí, por favor, Erickson. A NVT não colocou um detalhezinho no texto. No hebraico tem um vav disjuntivo aqui, que dá uma ideia de contraste, que a Ara, e acho que a NVI deve ter colocado também, se alguém tiver a NVI, confirma aí, mas tem que ter um contudo, um todavia, alguma coisa assim. Por quê? Porque tem um contraste aqui. Por que esse contraste é importante? Porque mostra para nós que apesar do servo nunca ter feito nenhuma injustiça, olha o versículo 9 ali, desce um pouquinho para nós aí, Guilherme, olha lá, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, ou seja, ele era inocente, ele não tinha culpa nenhuma dele mesmo, ele, nas suas palavras, nas suas ações, ele teve uma conduta perfeita, a inocência do servo é confirmada, todavia, agradou ao Senhor moê-lo. Ou seja, o servo não tinha culpa de nada, mas fazia parte do plano de Deus, como a NVT traduziu muito bem, fazia parte do plano de Deus fazê-lo sofrer. Ou seja, ele não sofreu por causa do pecado dele, porque ele não tinha pecado. Ele era inocente, nunca fez injustiça, nem engano algum saiu da sua boca. Mas, contudo, o Senhor tinha nos seus planos fazê-lo sofrer. Então esse contraste aponta isso daí para nós, é um detalhezinho importante aí do texto. Moer, que aparece ali, né, no versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Essas duas palavrinhas, moer e enfermar, nós já conhecemos, nós já estudamos essas palavrinhas em ocasiões anteriores. Guilherme, vai para os versículos 4 e 5, por favor. Essas palavrinhas já apareceram. Olha lá os versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então nós já estudamos essas palavrinhas aqui. E elas descrevem um sofrimento intenso do servo. O servo sofreu profundamente, intensamente. Essas palavras descrevem alguém que foi esmagado violentamente, alguém que foi despedaçado, destruído, afligido profundamente, e isso não só no aspecto físico, mas inclusive no aspecto psicológico, emocional. E nós vimos que Jesus experimentou tudo isso mesmo, um sofrimento profundo, um sofrimento intenso, que é representado no seu padecimento físico. Os castigos físicos que ele sofreu, a própria crucificação, a sua morte, ele foi realmente moído numa expressão de maldade terrível. O seu sofrimento foi muito grande. Seu sofrimento emocional foi grande também. Nós vimos ele suando sangue, aquele estresse profundo, tudo isso daí. E o texto fala aqui o autor desse sofrimento intenso, que é comparado aqui, né, que é colocado aqui como alguém, pode descer para o 10, Guimel, alguém que é moído e enfermo. Não é que o servo ficou doente, mas a enfermidade como uma metáfora aqui do sofrimento, tá? de algo mal que é afligido ali, que é colocado, infligido no servo, né? O autor disso tudo, desse sofrimento, quem é? Quem é que escreveu, determinou que isso deveria acontecer?
O texto começa falando ao Senhor. No hebraico, a primeira palavrinha ali, junto com esse vav que eu comentei, é ao Senhor, mas ao Senhor é junto ali, uma palavrinha. Logo de cara o texto já deixa claro quem é o autor disso tudo. Não foi uma coisa que fugiu do controle de Deus, não foi um acidente de percurso, nada disso. O Senhor planejou que isso acontecesse, que esse sofrimento intenso viesse sobre o servo. Tanto que a NVT, como é que a NVT colocou mesmo, Erickson? É uma tradução muito boa que ela colocou aí, como é que ficou? Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. É isso aí, ó. Fazia parte do seu plano, do plano do Senhor. Quem tem a NVI aí? Alguém tem a NVI? Como que está a NVI? Isso aí, foi da vontade do Senhor. Nas nossas versões, a palavra causa um pouco de surpresa, né? Porque está escrito aqui, no versículo 10, que ao Senhor agradou. Então, numa primeira leitura, pode parecer uma coisa meio sádica, né? Peraí, Deus se alegrou por ter feito o filho sofrer, uma coisa meio sádica, mas não é essa ideia. A ideia de agradar não é de um prazer sádico, mas é de algo que estava planejado, como a NVT e a NVI bem colocaram. Essa é a ideia. Isso já estava no plano de Deus. Deus determinou que isso deveria acontecer. Essa é a ideia do verbo que é colocado aí. E o Novo Testamento enfatiza justamente isso. Que a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, mas algo que foi planejado por Deus. Dois textos que mostram isso claramente. Atos 2, 22. Abra aí, por favor, Guimel. Atos 2, 22 e 23. As palavras que são apresentadas aqui nesses dois versículos que eu vou apresentar para os irmãos deixam isso muito claro. Essa determinação. Deus determinou que o servo deveria passar por tudo isso, por esse sofrimento intenso. Olha lá, Atos 2, 22 e 23, olha só. Atos 2, 22, olha só. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Quem é que está falando aqui? É Pedro, não é? É Pedro, é o discurso de Pedro aqui, né? Ele começa ali um pouco antes. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha aí o versículo 3, as palavrinhas que Pedro usa. Ele fala que o Jesus Nazareno, o Nazareno, ele foi entregue pelo determinado desígnio. É interessante que essa palavrinha que é usada aqui para desígnio, bulé, a palavrinha, é a mesma palavrinha que o tradutor da Septuaginta usou em Isaías 53:10. Calma aí, vamos explicar isso aí. Os irmãos lembram que a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Ela não é inspirada por Deus nem nada, é uma tradução como as nossas. Inclusive ela tem muitos deslizes, a Septuaginta. Mas é uma tradução antiga, então o valor dela é no campo do vocabulário, como as pessoas entendiam, interpretavam as palavras ali na época, os conceitos da época. E a mesma palavrinha que é usada aqui para falar ali do determinado desígnio, essa palavrinha é usada na Septuaginta para esse trechinho que nós estamos estudando. É a mesma palavrinha, bulé. Ou seja, para o tradutor da Septuaginta, o que o Isaías está querendo dizer aqui é exatamente o que Pedro está falando aqui. Olha, isso daí foi feito, isso aí fazia parte de um plano, de um desígnio, da vontade de Deus isso foi planejado. E isso é enfatizado porque é um desígnio determinado. Dá uma ideia mais clara ainda de um plano que foi previamente traçado. E se não bastasse isso, ele fala o determinado desígnio, ou seja, o plano traçado previamente, e a presciência de Deus, ou seja, algo que foi predeterminado por Deus, algo que foi escrito por Deus antes da história existir ali. Ou seja, para Pedro aqui está claro que o sofrimento de Cristo fazia parte desse plano e não há dúvidas disso.
Mais para frente, nós chegamos em Atos 4. Olha só, Guilherme, abre aí, por favor. Atos 4, 26. Todos esses textos aqui nós já estudamos em detalhes nas exposições de Atos com o pastor Marcos. Então já faz bastante tempo que a gente estudou Atos 4, né? Já faz bastante tempo. Atos 2, Atos 4. Eu acho que Atos 2 já tem no YouTube, eu acho. Acho que nós já publicávamos no YouTube quando estávamos em Atos 2. Mas esses versículos, quem quiser, depois dá para ver no nosso canal do YouTube em detalhes. Mas olha lá Atos 4, 26. De 26 a 28, olha só. Deixa eu ler desse lado aqui agora. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Qual é a palavrinha que aparece ali para propósito? Quem chuta? Bulé. É desígnio. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu desígnio, teu propósito, a tua vontade, o teu plano predeterminaram. Ou seja, está claro, não há dúvida. Não foi um erro de percurso. Jesus não esperava fazer uma coisa e aí o pessoal o matou ali e, nossa, o plano deu errado. Não. O sofrimento estava no plano e tudo havia sido minuciosamente calculado, tinha sido minuciosamente planejado. Volta lá para Isaías agora, por favor, Guima. Então o Novo Testamento enfatiza isso, concordando, é claro, com a profecia de Isaías. Não há dúvida disso. E agora, em Isaías, a sequência do texto, nós vemos o resultado desse plano. E não só o resultado desse plano, mas a proclamação da recompensa do servo e da bênção que esse servo vai colher por ser bem sucedido na execução desse plano. Olha só. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha aí quando o texto fala sobre a oferta pelo pecado. Aqui eu preciso que os irmãos me acompanhem numa explicaçãozinha que ela é um pouquinho técnica. Mas o texto exige que a gente entenda isso corretamente. Porque essa expressãozinha, oferta pelo pecado, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, dar a sua alma é dar a sua vida. Quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado, essa expressãozinha, oferta pelo pecado, é uma palavrinha que aparece aqui, que nas nossas traduções a gente não consegue conectar logo de cara por várias razões. Primeiro, porque é uma palavra que para nós, essa tradução oferta pelo pecado, para nós é uma expressão genérica, uma expressão geral. E nós não estamos inseridos no contexto sacrificial, no contexto levítico, nós não estamos habituados com isso. Mas um judeu, quando ouvir essa palavrinha aí, é uma palavrinha só, oferta pelo pecado ali é uma palavrinha só que aparece ali. Quando aparece essa palavrinha, o judeu, ele lembrava de uma coisa. Ele lembrava de uma oferta específica. No meio do sistema levítico, você tinha vários sacrifícios, várias ofertas. Mas tinha uma em específico que era chamada de oferta pelo pecado. Ou melhor, talvez uma tradução melhor aqui fosse oferta pela culpa, para fazer a correspondência com esse sacrifício específico. O que era essa oferta pela culpa ali do sistema levítico? Nós não vamos ler, é claro, por questão de tempo. Mas em Levítico 1 até o Levítico 7, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nós temos ali 5 sacrifícios, 5 ofertas que são apresentadas ao povo, que faziam parte do sistema levítico ali de sacrifícios, de ofertas cotidianos, coisas cotidianas ali do povo. Eu trouxe aqui um resuminho desses sacrifícios, dessas ofertas, porque a gente precisa entender a quinta oferta. Das 5, a que interessa para nós é a quinta, que é essa mencionada aqui. A palavrinha que Isaías usa aqui é a palavrinha que remete a esse sacrifício, essa oferta aí. E esses sacrifícios, essas ofertas ali de Levítico 1 a 7, elas tinham vários objetivos. Era o objetivo de consagração, era um objetivo de perdão, de purificação,
era o objetivo de comunhão com Deus, tinha vários objetivos. Os irmãos podem ler depois em casa. Eu sei que geralmente na leitura bíblica sequencial, todo mundo pula Levítico, Números e vai direto para Deuteronômio, né? Então você lê Gênesis, Êxodo até a metade, aí quando começa a parte mais pesada da legislação, todo mundo pula para Deuteronômio já, porque Levítico, Levítico não dá, muita regrinha, né? Mas é importante. Por que ler Levítico é importante? Para entender isso aqui. O que as leis de Levítico fazem, além de mostrar a santidade de Deus, a necessidade de santidade para se aproximar de Deus e tudo isso, é preparar o povo para o que Jesus vai fazer, para o que o Messias vai fazer. E aqui nós temos um exemplo disso. O texto fala ali dessa oferta pelo pecado. Vamos ler rapidinho aqui quais são essas ofertas. Eu resumi aqui, e não é um resumo original. Eu peguei esse resumo do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que foi mentor do pastor Marcos no seminário, e ele escreveu dois livros que é uma obra chamada Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Agora foi relançado com outro nome, acho que Síntese do Novo Testamento, do Antigo, foi relançado recentemente. Mas é um livro muito bom que, como ele se propõe, ele divide e resume todos os livros da Bíblia. Então é muito útil isso daqui. E ele faz um resuminho dessas ofertas de Levítico. Então olha só, a primeira oferta é o holocausto. Eu vou ler aqui para vocês. O holocausto, ou oferta queimada, era um ato voluntário de adoração que expressava a consagração do ofertante ao buscar o favor divino. Essa primeira era a oferta que era queimada ali no altar. Então é o holocausto. A segunda é a oferta de cereais. Eu não vou explicar aqui para nós não perdermos tempo em outros detalhes. O importante para nós é a última, mas eu preciso contextualizar aqui. A segunda é a oferta de cereais, que era um ato voluntário de adoração que expressava a devoção do ofertante a Deus. Oferta de cereais. Isso tudo em Levítico de 1 a 7. Levítico 1 até o capítulo 7. A terceira é a oferta pacífica, que era o meio apropriado para expressar a comunhão com Deus. Tratava-se de um ato voluntário de adoração que expressava a gratidão e o louvor do ofertante a Deus por ter recebido o seu favor. E agora nós entramos nas duas últimas, a quarta e a quinta, que elas são próximas. O que interessa para nós é a quinta, mas a quarta faz parte ali dessa duplinha dinâmica, mas o importante mesmo é a quinta. A quarta é a oferta pelo pecado. A primeira, a segunda e a terceira oferta, o holocausto, a oferta de cereais e a oferta pacífica eram ofertas voluntárias. Você fazia se você quisesse. Você tinha que fazer ali, mas você fazia no tempo que você quisesse, no momento que você quisesse. Agora, as duas ofertas que são apresentadas aqui, elas eram obrigatórias. Elas não eram voluntárias. Tinha que fazer. Oferta pelo pecado era o meio divinamente prescrito pelo qual um israelita buscava perdão para os pecados involuntários de comissão ou omissão e para as impurezas cerimoniais. E agora vem o que interessa para nós aqui, na exegese, no entendimento de Isaías 53, que é a oferta pela culpa, que é a palavrinha que aparece ali. O que é essa oferta pela culpa? A oferta pela culpa, sempre um carneiro sem defeito. A oferta pelo pecado variava de acordo com a condição social da pessoa. Se ela era muito pobre, ela podia apresentar 2 passarinhos, assim por diante. Você variava de acordo com a condição da pessoa. A oferta pela culpa não, era sempre um carneiro sem defeito. A oferta pela culpa, sempre um carneiro sem defeito, era o meio divinamente prescrito pelo qual um israelita buscava perdão para os pecados involuntários nos quais era necessário fazer restituição. Os irmãos encontram mais detalhes dessa oferta em Levítico 5, do 14 até o capítulo 6, versículo 7, que nós não vamos ler aqui porque é muito texto. Mas você tem aqui uma definição dessa oferta pela culpa. Então, todas as vezes que, por exemplo, um israelita, ele infringia algum mandamento de Deus, alguma coisa ali, às vezes até sem querer, alguma coisa cerimonial, algo assim, alguma coisa dele, nós vamos ver aqui alguns exemplos, alguma coisa que acontecia com ele,
que o tornava impuro, que o levava a infringir alguma lei de Deus, ele precisava fazer essa oferta pela culpa. E essa oferta pela culpa era conhecida do pessoal porque ela se aplicava a várias circunstâncias. E especialmente útil para nós é entendermos que essa última categoria, a oferta pela culpa, traz consigo um conceito de restituição, compensação e satisfação. Por quê? Essa oferta era assim. Vamos supor que eu causo algum dano com a minha ação, eu causo algum dano ao Brenner. E eu preciso então me resolver com o Brenner, eu preciso me resolver com Deus também, porque eu fiz algo errado ali que trouxe prejuízo ao Brenner. Eu vou oferecer uma oferta pela culpa, para perdão desse meu pecado, e eu vou também restituir o Brenner em 20% a mais do prejuízo que eu dei para ele. Então, você tem um pagamento de 120%. É um quinto ali do negócio, a mais do que o 100% do que o negócio valia, o objeto valia, uma coisa quantificável. Então, eu tinha que restituir o Brenner. Se eu causei um dano, eu tinha que dar para ele o suficiente para cobrir o prejuízo e 20% a mais. Isso estava embutido nessa oferta aí pela culpa. Por quê? Por que tem essa ideia de restituição, de compensação, de satisfação? Porque a ideia que está por trás dessa regra, dessa lei, dessa determinação, é que a pessoa que foi ofendida, ela foi privada de alguma coisa que lhe pertencia. E isso podia, inclusive, ser aplicada não só aos indivíduos comuns, mas ao próprio Deus. Quando o indivíduo pecava contra Deus, ele estava privando Deus de algo que é do direito de Deus. Ofende a santidade de Deus, não pode ser ofendido. Então, o ofertante, ele tinha que restituir, a sua oferta pela culpa tinha esse caráter de restituição, de compensação, de satisfação pelo prejuízo que foi trazido ali ao indivíduo ou ao próprio Deus. E esse detalhezinho, é essa palavrinha que Isaías tem em mente aqui. Esse detalhezinho faz toda a diferença para nós entendermos a obra do servo. Porque olha só, o servo, ele vai dar a sua própria vida, ele vai dar a si próprio, como oferta pelo pecado. Por quê? Porque o povo está em débito com Deus. O povo está devendo algo que é devido a Deus. O povo precisa satisfazer a Deus. O povo precisa restituir, compensar algo que não foi dado a Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o ser humano, por ser um pecador, está em débito com Deus. E nós entendemos a função do servo aqui. Ele vem, primeiramente, para Israel, para restituir Israel a uma posição de comunhão com Deus e uma posição de serviço ativo. Agora, nós como crentes, que não fazemos parte de Israel, nós também estamos em débito com Deus. Nós também devemos algo para Deus. E o servo vem como uma oferta para nos restaurar. Olha só Colossenses 2,13. Abra aí, por favor, Gimel. Colossenses 2,13. É um texto conhecido esse. Tem vários textos aqui que nós poderíamos citar, mas eu vou apenas citar aqui oralmente mesmo, para que a gente ganhe tempo. Colossenses 2,13. Olha só. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nós tínhamos uma pendência, um escrito de dívida que é colocado aqui, um papel que tinha uma dívida ali, que nos colocava como culpados diante de Deus. Mas essa dívida, esse débito foi pago na cruz, pelo servo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu estudava no colégio aqui em cima, e eu sempre, sempre não, depois que minha mãe me deu biotônico Fontoura, ainda existe isso ainda hoje, biotônico Fontoura? Existe? Depois que minha mãe me deu biotônico Fontoura, eu comecei a gostar de comer e nunca mais parei. E eu me lembro que na cantina da escola tinha uma senhora que vendia salgadinhos. Era enroladinho de frango, coxinha, bolinha de queijo. E era muito gostoso. E
como ela vendia para criança nem sempre tinha dinheiro ali. E ela fazia o quê? Ela colocava tudo num papelzinho. Então o que eu fazia na hora do intervalo? Eu ia lá e falava: tia, me vê um enroladinho de frango, um enroladinho de salsicha, uma coxinha, tal, e comia. E ela colocava lá, só que eu não via o papelzinho. Aí depois, passavam uns 10 minutos, eu já tinha comido, o que eu fazia? Agora precisa de mais uns 2 salgadinhos para forrar, né? Para aguentar o segundo tempo aí. Aí eu ia lá e pedia mais 2 salgadinhos. E isso todo dia. E ela colocava lá. No final do mês ela me dava um papelzinho. Aí eu pegava o papelzinho e eu levava para minha avó. A senhora chegou a pagar algum dos papelzinhos? Eu quase apanhava. Porque era um escrito de dívida que era muita coisa. Eu lembro até da minha avó falando: Nicolas, você não pode fazer isso. Nossa família era muito humilde, era muito simples, não tinha dinheiro sobrando. Né? E eu não maneirava na comida. Isso explica muito da minha forma física hoje. Né? E o escrito de dívida era terrível. E eu quase fui crucificado mesmo, por causa desse escrito de dívida aí. Né? Mas depois disso, depois de umas 3 vezes levando umas broncas, aí eu tomei jeito da vida. Né? Aí me tiraram do colégio, aí resolveu o problema. Tirou do colégio, não teve mais escrito de dívida. Né? Mas era um papelzinho do escrito de dívida. Nós, como pecadores, nós tínhamos uma dívida também. E essa dívida foi paga pelo servo. Essa dívida foi paga por Cristo. O texto fala: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nós vemos também outros textos, que eu não vou ler aqui, mas que Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, ele não apenas paga o nosso débito e nos restaura, como ele também é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele satisfaz a ira de Deus. João fala, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro, ou seja, de todos os crentes, não só de uma elite, que era o problema ali dos leitores de João, né? Ou seja, ele é a propiciação, ele satisfaz. A ira de Deus, a justiça de Deus é satisfeita em Cristo. Nós vemos também que o próprio Cristo se apresentou como oferta. Nós estudamos isso à saciedade em Hebreus. Hebreus 7, Hebreus 9, Hebreus 10, Efésios 5. Vários textos falam que o próprio Jesus se apresenta como oferta para nós, uma oferta definitiva, completa. Então nós não precisamos mais apresentar, toda vez que pecamos, a oferta pela culpa. Por quê? Porque Cristo já apresentou essa oferta. E ela é definitiva. O servo, lá de Isaías 53, ele apresentou essa oferta. E agora, então, o povo está em paz de novo com Deus. Agora, aqueles que creem no servo desfrutam de harmonia, de paz, de amizade novamente com Deus, de comunhão novamente com Deus. E é importante nós termos isso em mente, porque as pessoas hoje inverteram a relação. A Bíblia fala que nós estamos em débito com Deus, mas as pessoas pensam que é Deus que está em débito conosco. Então, você conversa com o incrédulo, muitas vezes, e o incrédulo fala assim: não, mas Deus, eu faço isso e Deus vai ver o que eu estou fazendo. Deus vai honrar o que eu estou fazendo. Não, Deus vai, eles não usam a palavra pagar, Deus vai me recompensar pelo que eu estou fazendo. Como se Deus estivesse em débito conosco. Deus está vendo tudo isso que eu estou passando, Ele vai me recompensar. Mas peraí, é nós que estamos em débito com Deus. Guilherme, abre aí em Romanos 1, rapidinho para nós. Romanos 1, 20. Olha só como é esse débito. Se tem alguém aqui que ainda não é crente, está em débito com Deus. E olha o tamanho desse débito. Rapidinho, Breno, só vou ler o texto aqui e já passo para você. Olha o tamanho desse débito. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Os homens deveriam dar glória a Deus, mas eles privam Deus daquilo que é devido a Deus. Não vamos dar glória a Deus. E não só a glória, eles também não lhe dão graças. Nós estamos em débito, o ser humano pecador está em débito para com Deus. Ele não dá glórias e ele não dá graça. Ele não reconhece o poder de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus.
ele não reconhece a provisão que Deus dá, o cuidado de Deus, nada disso. Ele se recusa, ele segura isso. E ele também não dá graças. E aí o texto continua: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o homem que deveria adorar a Deus, não dá a adoração que é devida a Deus. Isso é um débito, é uma dívida, está lá, é o papelzinho da cantina divina, que está lá, ó, tá. Isso daqui tem que ser pago. O ser humano sozinho consegue pagar isso? Não. É por isso que o servo vem como uma oferta pela culpa e satisfaz completamente as exigências, as justas exigências de Deus. Diga, Brenner. Essa questão de Deus ter alguma coisa mais dívida com a gente, de compensar o ser humano porque faz coisas boas, tem, na verdade, desse discurso tem sido ensinado falando dos evangélicos, dos pastores. Sim, é a teologia da prosperidade, é a teologia do coach, que está surgindo aí agora. A ideia é que, como o pastor Marcos resumiu recentemente, é que Deus é o nosso fã. Deus, ele, nossa, é um, como é que é a palavra que ele usou? Macaco de auditório, né? Macaco vibra, né? O ser humano faz qualquer coisa, Deus fica, nossa, que legal e tal. É como se Deus estivesse em débito com a gente. Olha, eu estou aqui, olha, o que vocês fizerem eu vou aplaudir. Eu devo muito a vocês. Inclusive o entendimento de que Deus vai evoluindo ao longo do tempo é um débito, é uma visão de débito. Deus deve muito a nós. Por quê? Porque Ele aprendeu com a gente. Deus transcendeu algumas coisas, né? Lá atrás Ele pensava de um jeito, mas Ele deve muito a nós. Agora Ele pensa de outro, mais para frentex, mais moderninho. Então Deus tem um débito com a gente. Não é isso que a Bíblia mostra. A oferta pela culpa que o servo apresentou, ele próprio como uma oferta pela culpa, mostra que o débito é nosso. Nós devemos para Deus. Deus não deve nada para nós. Não existe isso. Então, realmente, como o Brenner disse, isso daí tem se disseminado por conta desses pseudopastores aí, né? Esses pregadores que aparecem por aí. Sim, Tiago. E aqui no texto, né, a gente vê lá, ele justificará a muitos, mas não a todos. Né? Então, assim, como que a gente harmoniza isso? Aí, nesse caso, Tiago, a gente precisa ver o contexto no qual cada palavrinha está inserido. Por exemplo, geralmente os arminianos, né, o pessoal que vai nos debates, acusam a gente de fazer malabarismo por causa do todos e do muitos. Né? Mas isso é uma falácia. Porque no nosso uso normal da língua, a gente sabe diferenciar todos e muitos. Por exemplo, quando eu digo assim para minha esposa, a Isabela pergunta para mim, amor, quem vem em casa hoje para o seu aniversário? Eu falo, amor, vem todo mundo. É óbvio que não é o mundo inteiro, é todo mundo do nosso contexto. Então, por exemplo, quando João fala, né, em 1 João 2, ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas do mundo todo. O que João está pensando quando ele fala do mundo todo? Ele está pensando de cada indivíduo do mundo? Parece que não. O que ele está pensando? Olha, os falsos mestres estão falando que eles são uma elite que tem isso. Mas, na verdade, o Evangelho é a propiciação, Jesus é a propiciação para todos. Para os apóstolos, para vocês, para qualquer um. Essa é a ideia. Agora, quando o texto fala de muitos, significa que nem todos vão se beneficiar disso. Então já fica mais fácil. Então é o contexto normal que vai dizer para nós se o todo se refere a um grupo específico ali dentro de um grupo maior, como que o muito se comporta, como que o mundo, a expressãozinha mundo, se comporta no Novo Testamento. Então é o contexto que diz tudo. Como acontece no nosso dia a dia, né? Isso é normal. A gente usa essa linguagem no nosso dia a dia. Mas é interessante se observar, porque o texto fala de muitos. A gente vai mais para frente dar uma atenção especial para isso daí. Agora tem outro detalhezinho da oferta da culpa que eu quero mencionar aqui para os irmãos. Nós não vamos ler também, mas em Levítico 14, Levítico 13 e 14, é apresentado para nós o cenário de um leproso. Naqueles dias a lepra era comum, doenças de pele eram comuns naquela época, né? E a pessoa que tinha uma doença de pele, ela tinha que ser constantemente avaliada pelo sacerdote e ela tinha que ficar isolada. Quando ela se curasse, ela tinha que apresentar o quê? Uma oferta pela culpa.
Então a oferta pela culpa, que é apresentada ali em Levítico 13 e 14, ela tem também embutida nela uma ideia de restauração. Por quê? A pessoa que vivia com uma doença de pele, ela vivia isolada. Ela vivia isolada de tudo e de todos. Mas quando ela se curava, e então ela apresentava essa oferta pela culpa, como uma amostra de que, olha, esse período passou, ela era colocada de novo na comunhão do povo. Então ela era restaurada. E isso, para o texto de Isaías, é importante. Por quê? Porque Isaías está pregando a restauração do povo de Israel. As promessas, o cumprimento dessas promessas aí, sobre o futuro da restauração de Israel. Olha, Israel está afastado de Deus. Israel está sofrendo por conta do seu pecado. Mas o servo vai providenciar, vai proporcionar uma restauração. Ele vai se doar como uma oferta pela culpa e vai restaurar o povo ao serviço ativo, não mais isolado, não mais exilado, não mais distante por conta do seu pecado, mas agora próximo de Deus, ali em comunhão constante, vai restaurá-lo a vida ativa, uma vida comum, comunitária, vida religiosa ativa. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos que isso é verdade também em relação ao crente. Olha 1 Pedro 2,9, abre aí por favor, Guimel. Diante do pecado de Israel, o servo restauraria a nação. E diante do nosso pecado, Deus também nos restaura a um convívio ativo, a uma comunhão ativa. Nós trabalhamos agora ativamente para Deus por meio do que Cristo fez por nós. Esse é um texto famoso. Olha só, Pedro, pensando em como ele poderia mostrar a sublimidade da igreja, ele lembra da sublimidade de Israel. Tem gente que fala que esse texto prova que a igreja substitui Israel. Nada a ver. O que Pedro está falando é assim, olha, eu sei como mostrar a sublimidade de alguma coisa que é valiosa na linguagem do Antigo Testamento. Eu vou usar essa mesma linguagem para falar dos crentes. E olha o que ele diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, vocês agora fazem parte de uma propriedade divina, uma nação santa. Vocês são reis e sacerdotes ali, né? O sacerdócio real. Vocês fazem parte de um sacerdócio que serve a um rei. Sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E agora vocês têm a tarefa de proclamar as virtudes daquele que resgatou vocês disso. Então o trabalho do servo, que nós sabemos que é Jesus, nos habilita para um serviço ativo, nos restaura, nos coloca em atividade, assim como acontecia no caso dos leprosos, quando eles apresentavam a oferta pela culpa. Tem alguns outros detalhes do texto que apontam essa conexão lá em Isaías, mas que não dá tempo de nós explicarmos aqui. Aquele livro que eu falei para vocês, esse daqui, O Servo Sofredor, que é um livro de vários artigos exegéticos sobre esse capítulo, tem um capítulo que é basicamente dedicado sobre essa oferta pela culpa. É muito legal, apesar de técnico. E não dá para falar de todos os detalhes aqui, mas parece uma conexão muito clara isso para Isaías. Então nós percebemos que essa oferta pela culpa tem tudo isso, toda essa carga embutida aí. Restauração, perdão de pecados, comunhão, tudo isso embutido nisso. E o servo se dá como uma oferta para que o povo experimente isso e para que nós, como crentes, experimentemos isso. Ficou claro para vocês? Deu para entender esse detalhezinho aí? É um pouco pesado falar de Levítico, né? Mas a gente tem que falar. Beleza? Então tá bom, nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima ocasião, nós veremos aí o resto do versículo. Olha lá o que diz. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então nós vamos ver aí essa segunda parte. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, nós já vimos isso, nós vamos ver agora o resultado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Para terminarmos, eu quero só fazer uma última aplicação aqui de uma coisa que eu vi hoje na internet.
e que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Cristo, nós estamos na época do Natal, né? Então, todo mundo quer falar sobre Jesus, direta ou indiretamente, inclusive incrédulos, falando sobre Jesus. E Cristo, de acordo com a Bíblia, ele é a oferta pelo pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é essa oferta pela culpa, ele é esse Cordeiro que nos tira o pecado e nos habilita a nos relacionarmos de novo com Deus. E hoje na internet eu vi uma postagem de uma página progressista que reduz a obra do servo e a vinda do servo ao mundo, que é o Natal. O servo veio ao mundo no Natal. Jesus veio ao mundo quando ele nasceu no Natal. Reduz a vida, a obra de Cristo e o Natal da seguinte maneira. Olha só, eu vou ler aqui a postagem e os irmãos deem aí os seus pareceres. Não se esqueçam que dia 25 de dezembro é um tweet. Não se esqueçam que dia 25 de dezembro vamos celebrar o nascimento de um refugiado pobre que foi perseguido, torturado e morto por pregar igualdade, justiça social e amor. Amém? Então, no dia 25 de dezembro, sexta-feira, a gente celebra no jantar da sexta, né? Mas o dia 25 é sábado. Então, sábado, os irmãos estarão lá, em volta da mesa, celebrando o nascimento de um refugiado, pobre, perseguido, torturado e morto, por pregar igualdade, justiça social e amor. É isso? O Natal se resume a isso? O trabalho do servo apresentado aqui em Isaías se resume a isso? Sim ou não? Não. Por que o servo nasceu? Por que o servo veio ao mundo? Por quê? Para pregar igualdade, justiça social e amor, ou seja, reduzindo isso a causas sociais. O objetivo de Jesus vir ao mundo foi pregar causas sociais, é isso? Por que ele veio ao mundo? Ele veio ao mundo para ser uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. E é isso que nós celebramos no dia 25. É isso que nós celebramos no Natal. Essa senhora aqui, essa moça aqui, ela está em devaneios, está doida. Isso daqui não tem nada a ver com o Natal. Nada, 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 nada. Nada. Jesus veio ao mundo para apresentar-se como uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa. Nós tínhamos um débito com Deus. Esse débito, essa dívida foi quitada quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E é isso que nós agradecemos a Deus no dia 25. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu servo, porque agora eu posso servi-lo. Eu que era inimigo, agora sou amigo do Senhor. Eu que estava longe, agora estou próximo, porque o meu débito, a minha dívida foi paga. Isso é o que o Natal significa e não essa loucura aqui que o pessoal progressista aí fala. Todo mundo quer falar de Jesus, né? Todo mundo quer atrelar Jesus à sua própria causa, mas Isaías não nos permite isso. Isaías é bem claro. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E o que o servo fez? O que significou isso? Por que ele foi moído e sofreu dores terríveis? Por quê? Porque ele morreu. Porque ele se entregou como uma oferta pela culpa. Eu espero que todos aqui já desfrutem disso, que todos já tenham Cristo como essa oferta pela culpa. Está disponível. Todos aqueles que clamarem ao Senhor terão esse benefício, serão lavados pelo sangue de Jesus. Basta confessá-lo como Senhor e Salvador. Vamos orar então agora, orar pelos nossos queridos que não conhecem isso, né? Que não têm esse entendimento, essa compreensão que é o Espírito Santo que dá. Aí agradecer porque nós fomos iluminados para compreender essas verdades e que agora a nossa dívida está paga. Que Jesus foi moído no nosso lugar e agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos essa restauração completa. Vamos orar então. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela vinda do servo ao mundo, Pai. Obrigado porque esse foi o Seu plano desde a eternidade. E obrigado porque a morte de Jesus não foi um acidente, mas algo que foi minuciosamente planejado e executado. E isso, Pai, nos traz vida, isso nos traz restauração, isso nos traz um novo coração, isso nos traz paz com o Senhor, isso nos traz perdão, isso nos limpa dos nossos pecados, nos livra da condenação do pecado, é a propiciação pelos nossos pecados, satisfaz as suas justas exigências,
quita a nossa dívida. Obrigado, porque a morte de Jesus representa isso e muito mais para nós, Pai. Ajuda-nos, por favor, a ter a coragem para pregar essa verdade para os nossos familiares, nossos amigos, parentes. E se for da sua vontade, abra o coração dessas pessoas para que elas compreendam o verdadeiro significado do Natal. O dia, séculos atrás, em que o servo veio ao mundo como um bebê, para no futuro, dali a alguns anos, algumas décadas, depois do seu nascimento, dar a sua vida em resgate por muitos, como um servo sofredor. Obrigado, Pai, porque é isso que nos une aqui hoje. Obrigado porque é isso que nos dá sentido para viver. E obrigado porque esse é o motivo do nosso louvor ao Senhor. E essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho que nós pregamos e queremos pregar. E é do nome do servo sofredor, que foi moído, traspassado e sofreu em nosso lugar, que nós oramos agradecidos. Amém.